Não solta Jesus não, solta o Barrabás. Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 3 ao 20. E os principais dos sacerdotes acusavam Jesus Cristo de muitas coisas, porém ele ficava calado, e Pilatos o interrogou outra vez dizendo: Você nada responde? Olha quantas coisas eles falam contra você, mas Jesus Cristo nada mais respondeu. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem, e havia um preso chamado Barrabás, que foi preso por praticar um homicídio, e a multidão, dando gritos, começou a pedir que soltasse um preso, e Pilatos lhes respondeu: Vocês querem que eu solte qual preso? Os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto o Barrabás, e Pilatos respondeu, lhes dizendo: O que vocês querem que se faça com Jesus Cristo? E a multidão começou a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez ele? E a multidão clamava ainda mais: Crucifica-o! Então, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou o Barrabás, e, açoitado Jesus Cristo, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, e convocaram a todos, e vestiram Jesus Cristo de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus Cristo, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus, e feriram-no na cabeça com um pau, e cuspiram nele, e zombando o adoraram, e havendo zombado de Jesus Cristo, o levaram para ser crucificado. A multidão, induzida pelos líderes religiosos daquela época, pediram para soltar o Barrabás, que era um homicida, e crucificar Jesus Cristo. Trocaram Jesus Cristo por Barrabás. O mesmo acontece nos dias de hoje. O Barrabás nos dias de hoje é o diabo. O diabo era um anjo criado por Deus. Ele se rebelou contra Deus no céu, e Deus o expulsou do céu. Junto com o diabo veio uma grande parte de demônios que também se rebelaram contra Deus. Eles estão na terra agora escravizando as pessoas que não se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O criador deste canal chegou a ver o diabo. O próprio Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 12. E Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e disse-lhe o diabo: Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E Jesus Cristo lhe respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Eu te darei todo este poder e a sua glória,
porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Se você me adorar, tudo será teu. E Jesus Cristo respondeu: vai-te, Satanás. Infelizmente, a maioria das pessoas do mundo trocaram Jesus Cristo pelo diabo. O diabo é o pai do pecado. Foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, quando ele tentou a Eva, e fez a Eva pecar, desobedecendo a Deus. A maioria das pessoas não querem obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ensina a recusar os pecados. Os que preferem seguir o diabo, fazem a vontade dele. O diabo quer que as pessoas pratiquem relações sexuais entre solteiros, pratiquem adultério. O diabo quer que as pessoas morram nos vícios, do álcool, da maconha, da cocaína. O diabo quer que as pessoas continuem a adorar e crer em deuses feitos por mãos humanas, imagens de escultura, que não andam, não veem, não ouvem, não podem salvar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21, o apóstolo Paulo escreveu que quem adora imagens de escultura, está na verdade adorando os demônios. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, está escrito assim: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Todos os que preferem seguir o Barrabás desta época, que é o diabo, no final vai com ele ser jogado no lago de fogo. Apocalipse 20, capítulo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Prezado ouvinte, quem você está seguindo? Jesus Cristo ou o Barrabás, que é o diabo? No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus Cristo mandou os discípulos pregar o evangelho dele. Ele disse assim: preguem o evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Procure por uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus Cristo mandou, que está escrito no livro de Mateus 28, versículo 19, o diabo quer que as pessoas continuem a seguir os falsos profetas, que ensinam que o inferno não existe, que ensinam que o ser humano não tem alma, que mentem que existe purgatório, que mentem que existe reencarnação. O diabo quer que as pessoas continuem a crer em imagens de escultura. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. E os homens não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da prostituição, nem das suas ladroices. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse que o inferno existe,
e que o ser humano tem alma, o corpo humano morre, a alma que está no corpo não morre, aquele que morre sem a salvação da alma, vai morar no inferno, fica aguardando o julgamento final da humanidade, para depois do julgamento ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, capítulo 11 ao 15. Se converta ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, que é reconhecer que é pecador, se arrepender dos pecados praticados, se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou, e sempre obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Só Jesus Cristo pode escrever o seu nome no livro da vida. Muitos dizem assim: eu sigo a maioria. Jesus Cristo disse que o caminho é estreito, e são poucos que querem segui-lo. A maioria preferem seguir o caminho largo, que no final da vida se chega no inferno. No caminho largo não se exige nada, pode-se fazer o que quiser, pode-se pecar à vontade, pode-se ter qualquer tipo de vícios, só não se pode entrar no céu depois da morte. Jesus Cristo disse que para se entrar no céu tem que nascer de novo, que é se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo ou Barrabás. Quem segue Jesus Cristo, obedece o Evangelho dele. Quem segue o Barrabás, que é o diabo pai do pecado, não obedece o Evangelho de Jesus Cristo. Você decide a quem irá seguir.